Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Então, na aula passada, nós estávamos a ver a importância do Guru. Não é? Vimos o que é que significava a palavra Guru e passamos por alguns aspectos que também eram muito importantes. Mas não conseguimos terminar, então há várias coisas que são importantes e que eu quero dizer precisamente porque são importantes. E uma delas é, sem um professor que seja Sampradaya-vit, significa isso que ele é Shrotriya. O que é que isso quer dizer? Sampradaya-vit. Vit significa Veti, aquele que conhece. O que é? Sampradayam. O Sampradaya. O que é o Sampradaya? Sampradaya é o conhecimento e o método de conhecimento, o método de ensino desse conhecimento que está protegido pelo Parampara, pela sucessão de professores e que depois se tornam, obviamente, que formam discípulos que depois se tornam professores. Então, Guru Shishya Parampara é Parampara, uma sucessão ininterrupta de que é Gurus, professores, e Shishyas, alunos. Tá? Não existe um Guru sem primeiro ter sido Shishya. Dentro da nossa tradição, esta é a visão, obviamente, pelas razões que todos nós sabemos. Então é dentro do Guru Shishya Parampara, desta sucessão ininterrupta de professores e alunos, ou de mestres e discípulos, que está protegido o Sampradaya. Samyak Pradiyate Anena Jnanam iti Sampradaya. O que é que isto quer dizer? Samyak Pradiyate, que é muito bem entregue, muito bem dado. O que é? Jnanam, aquele conhecimento que é muito bem dado, não é? Pela tradição. Pelo Parampara. Esse é um Sampradaya-vita, aquele que conhece não só o conhecimento, como um método de o entregar, como um método de o ensinar. E o que é que isso traz ao aluno? Qual é a grande benéfice que surge de termos à nossa frente um Sampradaya-vita, que está dentro desse Parampara, dessa tradição de ensino, não é? Dessa linhagem ininterrupta de professores e discípulos?
é a capacidade não só dele expandir o significado encriptado que nós encontramos nos versos e nos mantras e nos sutras e nos comentários, com exemplos que já vêm sido trazidos de trás dos seus professores, que já os traziam de trás. E depois cada professor, de acordo com a sua vida, com a sua vivência, com a sua experiência de vida, vai dando à tradição novos exemplos que vão sendo mais atuais, sem nunca desvirtuar a tradição. Não é? Para além do mais, esse professor ele vai responder às questões do aluno que nada têm a ver com o texto que se está a estudar, que estão diretamente ligadas com a sua vida pessoal, muitas das vezes, questões familiares. Então, esse professor, ele é um dharmanista. O que é que isso quer dizer? Que ele está comprometido com o Dharma. E isso coloca-o numa posição imparcial. Imparcial porquê? Porque o Dharma é a justiça, e a justiça tem que ser imparcial. Então, na sua análise das diversas situações de vida, ele vê sempre a situação pela luz, pela lente do Dharma. E então consegue mostrar em sessões de aconselhamento, e é por isso que quem viveu na Índia, em Gurukula Vasa, e viveu com os seus professores, sabe perfeitamente que existe um horário para o aluno ir lá falar das suas dúvidas e, obviamente, das suas questões pessoais, não é? Pedir ajuda, orientação. Então, se o aluno optar por abrir um livro de Vedanta, e cada vez há mais livros de Vedanta, e nada contra os livros, não vai ter esse acompanhamento individual e específico para si. Não é? E isso traduz-se numa interpretação às vezes errada das situações de vida. É muito difícil interpretar o Dharma, o que fazer, o que não fazer, e é por isso que é importante estudar os Prakarana Granthas, obviamente, mas a Bhagavad Gita, né? Que é da Smriti, porque a Bhagavad Gita fala sobre, é um Dharma Shastra, Yoga Shastra significa Dharma Shastra, fala lá sobre o Dharma, qual é o Dharma de cada um, não é? E temos lá um verso, Chatur Varnyam Mayasrashtam, não é? Gunakarma Vibhagataha, diz lá, no 4º ou no 5º capítulo, Sri Krishna diz, e eu é que trouxe, Ishvara é que trouxe à humanidade as 4 varnas, não é? Os 4 grupos, e cada grupo tem o seu Dharma. Não é? Então, de outra forma, é muito difícil viver a vida com uma orientação específica. De um lado temos o Dharma, que é uma asa, e do outro lado temos essa orientação por moksha, que é a outra asa. E só assim é que existe liberdade. Caso contrário, não dá para voar, não dá para ser livre. Porque moksha, a libertação do sofrimento, não é libertinagem, não é fazer o que se quer. E mais, enquanto as aulas de Vedanta continuam, devemos manter os valores, não é? Devemos manter o Dharma. Para quê? Para que a mente seja um recipiente adequado que consiga não só a compreensão profunda do que está a ser dito e ganhar a visão da não-dualidade, que tudo isto que está aqui é Ishvara, mas como ter a predisposição de se manter com esse conhecimento. E para isso o Dharma é fundamental, ter uma mente que seja capaz de chama, não é? De se resolver. Nós vamos ver o que é chama, mas lá para a frente o autor fala disso. Não é? E para além do mais, quando estamos na presença de alguém que estudou a sério Vedanta, todos os romanticismos e os misticismos que as pessoas nutrem acerca da espiritualidade são removidos. Não é? A ideia de como é que deve ser uma pessoa espiritual, a ideia de como é que deve ser um guru, etc, etc. Não é? Se a pessoa tem uma ideia de como há de ser um guru, e uma das ideias é o guru não adoece, então, vejam, ele nunca vai encontrar um ser humano assim, porque encontra, está com esse ser humano, acredita que é o guru, e o pobre guru apanha uma constipação. Já não é. Quer dizer, por alma de quem é que o professor não há de apanhar uma constipação, ou uma obstipação, qualquer uma delas? É o ser humano que ali está. Não é? É um ser humano. Então vai ficar doente. Vai ficar feliz com algumas coisas, vai ficar desapontado com outras. Claro, é um ser humano. Agora, a relação com a vida muda, baseada numa visão.
Essa visão que Vedanta transmite ao aluno. E a ideia de que o aluno de Vedanta tem que ter experiências, sei lá, espirituais e meditativas deste género ou daquele género, não é? Tudo isso é um entrave. Não é? Porque as pessoas associam o espírito a algo, não é, que tem que ser experienciado de uma forma muito peculiar, etc. E vão correr atrás dessa experiência. Não é? E isso já é o samsara em si, a corrida, a busca por essa experiência que chamam de espiritual, não é? É o samsara, porque ok, agora a pessoa já não é, como se diz, a pessoa que busca experiências mundanas, não, a pessoa subiu de nível e agora busca experiências celestiais, tá? E é o samsara na mesma. Porquê? Porque a pessoa vai construir uma ideia de si mesma em função do ganho dessas experiências ditas espirituais ou celestiais. Se elas surgirem, ok. Mas, na nossa análise, alguns de vocês já têm essa visão, toda a experiência é mithya. Anubhavanam mithyatvam. Todas as experiências são mithya. E acabou. Não vão durar para sempre. Então, damos as boas-vindas ao que vem, damos as boas-vindas ao que vai e temos o entendimento que o conhecimento de Vedanta não é nenhuma experiência específica. Estão a ver? Então, graças ao satsanga, que é talvez um momento do dia, geralmente à noite, que às vezes é um momento mais relaxado, especialmente quando se vive no Gurukulam, onde há mantras, kirtans, bhajans, onde o professor responde às questões dos alunos, onde há uma interação mais relaxada até. E no tempo do Swami Dayananda nós tínhamos muitos músicos. Às vezes as perguntas acumulavam-se porque vinham os músicos, vinha isto, vinha mais um palestrante, e o satsang era sempre muito dinâmico, com muita arte, muita música, então era uma coisa muito bonita. E o Swami Dayananda adorava aquilo, então para ele era melhor não responder às perguntas porque divertia-se mais. Mas depois respondia às perguntas, claro, não é? E porque ele sabia que os alunos também beneficiavam muito da quebra da monotonia, não é? De manhã à noite, tu és o infinito, tu és Brahman, tu és o absoluto, de manhã à noite, pum, 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 a certa altura o aluno começa a ficar um bocado farto daquilo, não é? Então, essas vamos dizer assim, essas variações da monotonia vinham muitas vezes no satsanga, não é? E é precisamente no satsanga que estas questões que não têm diretamente a ver com o texto que está a ser dado, são colocadas pelo aluno. Às vezes são dúvidas que surgem por causa do texto e que não estão diretamente ligadas ao texto. Então, e aí o professor aproveita, não é, para clarificar atitudes, etc. Não é? Para além do mais, estar com um professor é viver e testemunhar em primeira pessoa a mudança que houve naquele ser, provocada primeiro por uma vida de Karma Yoga, uma vida de Dharma, etc. Falaremos de Karma Yoga mais tarde, e pelo conhecimento em si. Então é como dizia o Swami Dayananda, com quem eu estudei muito, não é? Que ele é um reality check. Tá? Então é um ponto onde nós podemos ver realmente o que é que o ensino fez. Não é? Ao contrário dos muitos médicos, ou de alguns, não vou dizer muitos, não é? Mas um pneumologista, que é aquele trata os pulmões, não é? E no intervalo das consultas ele vai comer um bolinho e depois fuma um cigarrinho. E nós olhamos e pensamos assim, aquele é o pneumologista a fumar um cigarrinho. Ora bolas, não faz muito sentido, não condiz a cara com a careta, não é? Assim como um veterinário deleitar-se com carne. Ok, não faz muito sentido. Um gastroenterologista gordo, muito gordo. Não sou criticar os gordos nem os magros, porque há magros que sofrem por ser magros, querem ser gordos, e há gordos que sofrem porque não são magros. Não tem nada a ver. É só... O professor de Vedanta não pode ser uma coisa fora da aula e outra coisa dentro da aula. Ele próprio vai ter uma fissura na sua personalidade e dá em maluco. E retira-se, porque não funciona assim, não funciona. E mais, as palavras de alguém que é assim não trazem força,
Não existe Vakya Siddhi, não é? Siddhi, aquela força que vem do professor estar estabelecido na visão e passar a visão, não vem. E então viver com alguém assim, ou estar perto, ou ter um professor assim, é uma forma de nós aprendermos coisas que não se aprendem na aula e que só se aprendem com a interação com os professores. Não é? Então, daí a necessidade também de um acharya, de um guru, de um professor. Não é? Então, isso é muito importante. Existe outro aspecto, não é? Quando eu me ponho a pensar de como é que foi importante para mim viver com os meus professores, Swami Dayananda, Swami Sadakimananda, as várias interações que eu tive com o Swami Paramarthananda, que foram várias, Viditatmananda, Tattvavidananda e outros, a professora Glória Arieira, que é o princípio da vibração por simpatia. Na música, as cordas vibram por simpatia. Tá? Se eu tiver um diapasão afinado em Dó, na mão esquerda, e outro diapasão afinado na mesma nota, ou no Dó, que está mais acima, existem vários Dós, ao tocar um, outro vibra. E isso é a lei, é a ordem, é Ishvara. E então o aluno, na presença do professor, começa cada vez mais a ficar afinado pela mente do professor. Porque, aula após aula, ele empresta a sua mente à mente do professor, que é o que vocês fazem. É o que foi o que eu fiz. E é assim dentro da tradição. E este emprestar a mente é aquilo que é chamado de Shraddha. Tá? Shraddha é Guru Vedanta Vakyeshu Vishwasa Shraddha, diz assim no Tattva-bodha, que é a confiança, o voto de confiança que é dado nas frases do professor e do Vedanta. E então o aluno entende que o conhecimento vem do professor, que abre o significado do Shastra, dos mantras, e nesse processo entrega-se pondo de lado temporariamente a sua mente ruidosa, que questiona, e deixa que o meio de conhecimento opere. E o meio de conhecimento é tal que existe no intelecto do professor, porque é o professor que opera o Vedanta. O Vedanta é o meio de conhecimento, mas o professor pega nas palavras e torna aquilo oral. Então esta oralidade é que é realmente o meio de conhecimento a funcionar. Não é? Então o Pramana surge, o Vedanta é um Pramana, o Veda é um Pramana, mas como o Veda era oral, é necessário alguém que o oralize. Então a presença de alguém é fundamental, não é? Então essa é outra das razões, que é, na presença de alguém que sabe mais, nós temos tendência a saber mais também, não é? Na presença de alguém que corre mais, nós temos tendência para correr mais, não é? Na presença de alguém que sorri mais, nós temos tendência para sorrir mais. Chama-se isso vibrar por simpatia, não é? Então nós encontramos alguém que tem este conhecimento e começamos a entrar na onda mental daquele professor, que paira sobre, obviamente, o ensinamento, não é? Então é muito importante isso, não é? E depois foi aquilo que eu dizia antes da aula começar, não é? A orientação individual, particular a cada aluno, que é fundamental, também disse na aula. Então foi outro ponto que eu escrevi aqui, que eu queria que vocês, não é, soubessem. Depois, lá nas minhas viagens pelo Shiva Purana, a certa altura eu encontro um verso, um shloka é um verso, uma estrofe na realidade, que diz o seguinte, não é? Então diz assim, eu vou ler. Nimadjayati putram vai samsare janakaha pita. Matacha, temos que acrescentar. Então o que é que isso diz? Pita, o pai, janakaha, pai biológico, aquele que dá origem ao nascimento, não é? Nimadjayati, mergulha. Putram, o filho, veio definitivamente aonde? Samsare, no samsara. Olhem que verso bonito. O pai e a mãe trazem o filho para o samsara. Vejam. Qual é o papel do guru? Santarayati samsarat guruhu vai bodhakaha pita. Então, pita, o pai, bodhakaha, que dá o ensinamento. Ele é o guru. Guruhu é definitivamente o guru. E o que é que ele faz? Santarayati. Ele faz com que Santarayati, quem?
o filho, não é? O Shishyaha, o filho, não é? Putram. Então ele faz com que o filho atravesse o que é samsara. Então os pais trazem o filho ao samsara. Isso é uma coisa má? Não, é uma coisa boa. Porquê? Porque samsara, ou seja, este mundo onde nós estamos, aqui no nascimento humano, e nós vamos ver nos versos iniciais, que é muito raro, Durlabhan Janma, é também a oportunidade de moksha. Na Katha Upanishad nós vimos que moksha só é possível onde? Brahmaloka, e alguns de vocês já viram Upanishad, essa Upanishad, e aqui na Terra, não é? Bhuloka. Nas outras esferas experienciais, não é? O conhecimento não dá, Gandharvaloka, Pitraloka, etc. O conhecimento aí não vem. Então vejam, estamos aqui, este mundo é difícil, eu ia dizer uma expressão, mas vou-me referir a dizer, é muito difícil viver aqui para todos, sem exceção. Não pensem que para o professor de Vedanta, não, continua a ser difícil, para todos é difícil, que não haja fantasias, tá? E é aqui, nesta dificuldade, que eu às vezes brinco e digo que é uma máquina de lavar num programa de centrifugação, não é? Porque andamos ali às voltas, a vida leva-nos para todo lado e nós sentimos-nos indefesos, não é? Que a liberdade acontece. E só faz sentido a libertação precisamente aqui no samsara, estão a ver? Porque é onde a pessoa se sente presa. Qual é a definição de samsara? Aprisionamento. Samsara é o aprisionamento. É a pessoa, primeiro, sentir-se presa e não conseguir soltar-se. De uma forma básica, esta é a definição. A pessoa sente-se presa e não consegue, não encontra solução. Como alguém que está nas areias movediças. Ou no lodo, não é? A pessoa está ali, sente-se presa, obviamente, desconfortável, e sozinha não consegue sair dali. Então é sempre samsara, não é? Então, é difícil, sim, é a realidade empírica, não é? Aquilo é onde estamos todos. No entanto, é graças ao Guru que a saída do samsara é possível, não é? Então achei que era um verso muito bonito, e para aqueles que querem ir ver, não é? Está é no Shiva Purana, Vidyeshwara Samhitayam, e 18º capítulo, verso 91 e 92, está lá, está. Então, muito bonito, podem ir lá ver, aqueles mais curiosos, tá? Então, esse é um dos aspectos. O Guru liberta as pessoas do sofrimento, do aprisionamento, que é o samsara, tá? Por tudo e mais alguma coisa, não é? E depois a questão é, qual é a melhor forma de nós estudarmos? É outra questão importante aqui e que está intimamente conectada com as aulas online, não é? Eu estava a dar o retiro o fim de semana passado, este fim de semana foi em Lisboa, portanto, fim de semana passado, 21 a 25 de Abril, e estavam lá umas alunas online, elas foram ao retiro, gostaram muito e disseram assim, professor, eu tenho que ser sincera. É que eu ouço a sua aula a fazer outras coisas. Põem o áudio, não é? E vão cozinhar e fazer outras coisas. E assim, bem, se eu dissesse isso aos meus professores, não é? Eu teria que dizer de brincadeira só para ver a face deles, não é? Mas eles não iam gostar. Bem, mas aqui no Ocidente as coisas são diferentes, não é? A vida é mais corrida, as pessoas têm filhos, não há tempo para tudo. E então, bem, essa não é o melhor, mas quando não há o melhor, temos que optar pelo segundo melhor. Embora esse não seja o segundo melhor, não. Ok, qual é o primeiro melhor? A forma melhor de aprender Vedanta é Gurukula Vasa. Gurukulam Vasati iti Gurukula Vasa, ou Vasin. Ou Gurukula Vasanam. O que é que se quer dizer viver no Gurukulam? Kulam é família, Guru é o mestre. Então, viver lá na casa do mestre. É isso que quer dizer. Essa é a melhor forma. Porquê? Vamos poder estar em contacto com ele. Vamos poder fazer seva, não é? Ajudá-lo no que for preciso. Vamos ter uma estrutura ali montada, como tinha no Gurukulam lá em Anaikati. Tem o templo, aliás, 2 templos, a cantina, cada um tem o seu quartinho, tem a sala de aula, a sala do sânscrito. Quer dizer, está tudo desenhado para a pessoa estar ali e não pensar em mais nada. Se bem que, passado um ano, toda a gente pensa em muita outra coisa que não aquilo. No último ano já toda a gente pensa em sair dali e fazer outras coisas, não é?
Então, eu comentei com alguns, não é? O último ano é o ano mais difícil para toda a gente, não é? Porque é um ano de transição, já se começa a ver o final, o que é que vamos fazer, será que eu vou ensinar, deixei tudo para trás, será que eu vou voltar para o meu emprego, os meus amigos, perdi-os todos, etc, etc. E agora é mais fácil, não é? Porque agora temos a internet, que nos conecta ao mundo externo. Agora imaginem lá no tempo da professora Glória Arieira, há 40 ou 30 anos atrás, ela meteu-se lá num cargueiro, juntamente com o marido, 4 meses até à Índia, com um papelzinho na mão, a dizer Chinmayananda, Mumbai, etc, etc. Para telefonar, tinha que se meter moedinha, e o câmbio, etc. Enfim, não é? Escrevia-se uma carta, chegava passado 4 meses, se chegasse, e depois teríamos que ficar 4 meses à espera. Ora bem, se nós, às vezes, estamos à espera 4 minutos da resposta por uma mensagem e já estressamos muito, imaginem lá, não é? Ele não respondeu, o que é que ele estará a fazer? Porquê que ele não respondeu? Aposto que ele leu, não sei o quê, isto e isto. Agora imaginem naquele tempo, não é? Então as pessoas naquela altura precisavam de mais atitude, não é? Precisavam de era outro estofo, não é? Então, o melhor sistema de ensino do Vedanta é, sem dúvida, Gurukula Vasaha. Ok, isto é uma generalização, obviamente. Porquê? Porque nem todos têm, como se diz, yogyata, a capacidade, a elegibilidade para permanecer num Gurukulam, que é muito difícil. Não é uma coisa fácil estar no Gurukulam. É extremamente difícil. As pessoas surtam, perdem o senso lá, precisamente porque é muito difícil. Ok, quando o primeiro melhor não é possível, seja lá por que razão for, o segundo melhor é estar presencialmente na aula. Ir ao lugar onde o professor ensina, sentar-se e aprender com ele. E tentar passar o maior número de tempo com ele. Para aprender diretamente com ele. Tá? Então, lá no Gurukulam não, lá no Retiro, eu falei sobre Karma. Karma é um tópico por si só dentro do Vedanta, que traz, obviamente, a lei do Karma, Karma Yoga, tudo isso vem assim por atalho, não é? Eu falei do Karma nessa altura, e uma aluna que já faz aulas há bastante tempo disse-me assim: estar aqui na sua presença é totalmente diferente. Só agora é que eu entendi. Fez toda a diferença. Então, quando há os retiros de um dia, as pessoas vêm cá, as pessoas vivenciam o estar na presença de alguém. Não é? Então, este é o segundo melhor. Se não podemos ir viver para a casa do professor, e agora não me perguntem, professor, podemos ir viver para aí? No futuro poderão vir viver para aqui, para já ainda não temos quartos. Então, para já, estou cá eu e a Sónia e 4 gatos e estamos bem. Não vem para cá ninguém, a não ser os professores convidados e alguns alunos antigos. Tá? Que já houve uma amizade assim muito grande. Vamos fazer as casas, aqui os quartinhos e mais. Quando tudo estiver pronto, aí sim, aí podemos começar aqui retiros de fins de semana, retiros mais longos, etc. E então começar a dar aos alunos essa oportunidade de estarem sem pensar em mais nada, porque vai haver comida, não têm que pensar em mais nada, abdicam um mês do mundo externo e vêm para aqui. Então estão relaxados, não há as ansiedades, etc., de estar a competir lá fora no mundo, no trabalho, etc. Não é? Ok, então o segundo melhor é presencialmente. Quando não há presencialmente, qual é o terceiro melhor? O terceiro melhor é online, que há uns anos atrás não existia. Então isto é algo novo, não é? E dentro da nossa tradição, não é? Alguns acharyas já estão alguns eram contra, agora os que eram contra já são a favor e já abrem cursos online para o estrangeiro. Então houve uma mudança, não é? Houve uma mudança muito grande. Assim como há muitos anos atrás o mestre do Swami Dayananda, que era o Swami Chinmayananda, propôs ensinar Vedanta em inglês para a humanidade inteira, que esse era o sankalpa dele, e os ortodoxos todos, os brahmanas ortodoxos, acharam que ele era um delator, alguém que estava, não é? Era um papa, alguém que estava a fazer um grande papa, um erro enorme, não é? E ele não quis saber e ensinou em inglês para as massas. Graças a ele, não é? Outros mestres vieram, como Swami Dayananda, e há, no fundo, hoje em dia, muitos centros onde se ensina Vedanta em inglês. E agora, Vedanta em português. Então, tudo isto por causa da visão desse senhor, chamado Chinmayananda,
foi um grande mestre, muito diferente do Swami Dayananda, e então nós somos o produto da visão do Sankalpa desse mestre. Tá? E é por isso agora que o Vedanta chega a toda a gente no mundo. Não é? Então, na altura, não é, muitos foram contra isso, os ortodoxos. Da mesma forma, alguns são contra o online. Mas o mundo é de tal forma hoje, tão agitado, que existe uma nova profissão, que são os nómadas, um novo tipo de profissão, os nómadas digitais. O fulano ou a fulana é capaz de estar a trabalhar para os Estados Unidos e receber um ordenado mensal de 10.000 euros e viver na Índia e a pagar uma renda, de 700, 800 rupias por dia. Tá? Isso é possível, e com uma conta bancária noutro país qualquer. Então vivemos uma realidade diferente. Estamos conectados como nunca estivemos. Isso traz coisas boas, traz coisas más. O mau é, vamos dizer assim, a casualidade da aula de Vedanta, que é o aluno não se apresentar devidamente à aula de Vedanta como se a aula fosse presencial. Então, para vocês se rirem, eu já tive uma aluna deitada na cama, com os pés esticados, deitada na cama, de roupão, encostada às almofadinhas, e à medida que a aula ia decorrendo, eu ia vendo cada vez menos a pessoa, ela ia adormecendo. Eu sei que Vedanta traz paz de espírito e que algumas pessoas nas aulas adormecem, e isso também é muito bom, não é? É normal, já aconteceu. Mas é desagradável ver essa atitude, é desagradável, não é? E então, não é? Tentamos trazer aquilo que é necessário. Estão a ver? Lá, da vivência do Gurukulam para o online. Não é? E então, para vocês verem, não é? O Swami Sadatmananda, um dos meus mestres, na aula da tarde, vinha sempre de banho tomado. Ele que é o Acharya. Tá? Então, ele vinha de banho tomado dar aula de Vedanta. Então, isso já diz muito. Não é? Ele ia pegar no Shastra, na Gita, etc. Então, ele vinha de banho tomado. Não é? Então tentamos pegar nesse respeito que há das aulas que são dadas no Gurukulam e tentamos, de acordo com a nossa capacidade Yatha Shaktihi, tá? De acordo Shaktihi com a nossa capacidade, implementar isso na nossa aula. Isto não é nenhuma crítica, nem nenhuma... O professor está a dizer isso porque já me viu na aula a desligar a câmara e não sei onde. Não, não há nenhum julgamento aqui. Cabe-me a mim dizer aquilo que é melhor e é por isso que eu estou a dizer, não é nenhum julgamento. Tá? Então este é o terceiro melhor. O quarto melhor, obviamente, são os áudios. Ok, eu tenho muita coisa para fazer, vou no carro e ponho o áudio. É o quarto melhor. A aula não é tão efetiva? Não é efetiva. Tá? E o quinto melhor, qual é? É pôr o áudio 2 vezes mais rápido. Tá? Há pessoas que também fazem isso, porque eu falo devagar. Não é? Eu falava muito depressa no início e as pessoas não entendiam. Então, ok, tenho que falar mais devagar. Pensa rápido, fala devagar. Isto é um conselho que eu dou a todos nós. Pensem rápido, falem devagar. Porquê? Porque ao falarmos devagar, nós vamos selecionando qual as palavras, passam aqui as palavras que nós devemos trazer cá para fora. Tá? Então, esta seleção só é possível se diminuirmos o ritmo e a cadência das palavras. Tá? Então, é uma aprendizagem que é importante para as nossas vidas. Pronto, e o último, não é? A forma pior de aprender Vedanta é através dos livros. Mas pronto, se não há outra hipótese, não é? Então as pessoas podem estudar pelos livros. Existe uma pergunta, já me fizeram, qual é a diferença entre Guru e Acharya? Não é? O Guru é o Guru, Acharya é só o professor. Não é? Então dentro da tradição não há essa distinção, tá? Acharya é o professor e Guru significa professor. Granati Upadishatiti Guruhu. Granati, Gradato, significa Upadesha Karta, aquele que ensina. Tá? Então, Acharya, o que é Acharya? Então, eu dei o meu trabalho de ir ao dicionário para vos mostrar a definição de Acharya dentro da tradição. Então, Achinoti Cha Shastrartham. O que é que significa? Achinoti, aquele que expande, aquele que difunde, aquele que ensina o que é Shastrartham, o significado do Shastra. E para nós, Shastra é Vedanta. Então, esta é a primeira parte. Segunda parte, Achare Anyan Stapayati, e que coloca aos outros. Anyan Stapayati,
que implementa nos outros. O que é a acharya, a conduta, que coloca os outros na conduta adequada. Tá? Então não só ele ensina, como ele faz com que as pessoas permaneçam no Dharma. Api. E ainda, Swayam Api, ele mesmo, Acharet, deve seguir aquilo que ensina. Ele mesmo segue. Tá? Então esta é a definição da Acharya. Yaha, tu, saha, Acharya, iti smrtaha. Então é assim, dentro da tradição que nós vemos a definição da Acharya. Então o que é um Acharya? O Acharya é um professor. E ele mesmo segue. Então é igual ao Guru, não há diferença. As pessoas aqui no Ocidente gostam de estabelecer certas diferenças, não é? O Guru. Então há um endeusamento dessa palavra que é o Guru. Então atribui-se ao Guru qualidades, não é? E tudo mais. E depois perde-se de vista que o Guru é um ser humano. Tá? E esse processo que acontece muito na Índia com os acharyas, com os gurus de lá, que é o desencantamento com a figura do mestre, porque a pessoa viu a pessoa por trás da farda, a pessoa por trás do guru. Aí começam todos os problemas entre o relacionamento dos dois, professor e aluno. Porquê? Porque o aluno começa a ver que o professor é um ser humano e naquele dia não está nem para nos ouvir. Paciência, é assim. E naquele dia mandou-nos calar. Ai, mas o professor devia ter compaixão, 100% de compaixão. Não existe 100% de compaixão. Só o Ishvara tem 100% de compaixão. Sabem o que é que significa 100% de compaixão? Sabem? Significa dar-nos o nosso karma para nós aprendermos com as nossas dificuldades. 100% de compaixão não é passar a mão, não é, nas costas e dizer, coitadinho de ti, eu vou-te ajudar. Não, às vezes é uma ação, uma lição bem dura que temos que aprender. Então eu já vos contei o que é que aconteceu com o Swami Dayananda, vou-vos contar, esta história é muito linda. Era o meu dia de anos no Gurukulam, dia 21 de junho, que agora é o Dia Mundial do Yoga. Ok, Paulo faz anos no Dia Mundial do Yoga, ok. E eu não queria festejar, não queria fazer nem nada, não é? O Atma é livre de karma, não é? A Kartra Tuam Atmanaha, então o Atma é livre de karma. Eu sou Brahman, nada me toca, então eu não quis fazer nenhum ritual, não é? Etc. Tudo bem. E lá me convenceram, não, tens que ir ao Swami Dayananda, dizer que faz anos, etc., receber as bênçãos. Olha bem, eu fui, mas quando vamos, especialmente no dia de anos, ter com o Swami Dayananda, devemos levar alguma coisa, uma flor, alguma coisa, eu não levei nada. Então esse foi o meu primeiro erro, mas também não me lembrei. Então não é que tenha sido um erro, foi simplesmente uma falha. Eu cheguei lá e disse assim, Swami Dayananda, hoje é o meu dia de anos. E ele era assim para mim, com uma cara de mau, vocês nem imaginam. Ele já me dava aulas há muito tempo, olhou assim para uma cara de mau e eu imagino o que ele deve ter pensado. Olha-me este pirralho, eu estou-lhe a dizer há anos que ele nunca nasceu nem nunca morreu e ele vem para aqui falar do aniversário dele. E foi assim, foi, entre aspas, de cortar a faca. Eu estou muito contente de pertencer à família, à Archavidya, e eu assim a dar trela, não é? A tentar fazer com que o Swami Dayananda dissesse alguma coisa bonito e ele não diz nada bonito. Vira-se para mim, depois de um silêncio, ok? Não é? Como quem diz, é o que fazem os swamis, vamos ter com eles, há um silêncio, não há mais nada dele, ok, see you next time. E lá fui eu assim. Vocês nem imaginam o ensinamento que ele me deu, foi duro. Porque aquilo pôs-me a pensar, então estamos ali no curso de 3 anos, ele a dizer-me, ninguém nasce, ninguém morre, e eu vou lá falar do meu aniversário. O meu ego queria umas pancadinhas nas costas. Não levou uma pancadinha, levou uma pancadona. Eu vim no caminho triste, obviamente, saí cabisbaixo e comecei logo a pensar, ok, o porquê disto? O que é que ele me está a tentar mostrar? O Swami Dayananda para mim era isto, sempre foi. Eu sempre vi que ele era um ser humano, mas também sempre vi que nele existia o conhecimento de que todos somos Brahman. Havia qualquer coisa ali especial nele. Então, total confiança da minha parte. Desde o início, lá quando ele veio aqui a Portugal a primeira vez. E então, eu depois percebi. E eu, estava mesmo a precisar disto. Não é? E então, às vezes, ser compassivo não é
não é? O pai e a mãe expressam compaixão de forma diferente, não é? E o avô e a avó também de forma diferente. E naquele momento era aquilo que era preciso para eu abrir os olhos e entender. Uau, estás aqui identificado com o corpo, mente, personalidade. Não é? Isto foi no primeiro ano, que depois no segundo ano já não estava entre nós o Swamiji, não é? Ele faleceu. Ok, não é? E então, quando eu falo do endeusamento do Guru, o Guru é Ishvara. E nesse sentido, ele é Deus, mas é um ser humano. Nirahankara, Ahankara, Rupa, Guruhu, Bhavati. Aquele que é sem ego, Nirahankara. Ele está manifesto como aquele que tem um ego, que é o Guru. Que é diferente. O Swami Dayananda é diferente do Swami Satmananda, que é diferente do Swami Paramarthananda, que é diferente da professora Glória Arieira. São todos diferentes. Então, aquela personalidade que ali está, obviamente, onde existe um ego funcional, um ego iluminado, é diferente de uns para outros. Não é? Então, ver a pessoa e agir de acordo com a pessoa, entendendo que é o Guru, não é? É muito importante, não é? Ter estas duas visões. Ishvara está manifesto como Guru, ok, mas essa manifestação tem as suas limitações. E eu não me relaciono com a Atma, eu relaciono-me com as limitações que ali estão. Estão a entender? E é muito importante nesta jornada que nós temos, vocês entenderem, não é? Que, como eu disse na aula passada, acho eu, ou noutra aula qualquer, que eu sou um ser humano. E com isto não estou a tentar fazer uma analogia, a pessoa está indiretamente a dizer que é o Guru. Não. É óbvio que vocês possam pensar assim, é provável, só estou a dizer, eu sou um ser humano. Se existe alguém que me vê como Guru, isso é para o benefício dessa pessoa. Eu cá vejo-me de duas formas, obviamente. Não é? Este ser humano que aqui está à vossa frente, que assume diversos papéis, cuja realidade é o Atma, cuja realidade é este eu, que é imutável, que é Satchidananda Swarupa. Tá? As pessoas que atribuem a este corpo, mente, personalidade, esse título de Guru, irão beneficiar dessa relação. As outras vão beneficiar de outra relação diferente. Não é? Então daí, às vezes, ser importante para o aluno usar a palavra professor. Eu às vezes encontro alunos e digo assim, mas posso tratar por Paulo? Eu não digo que não. Mas eu já sei que quando me chamam Paulo, não vão invocar o professor no subconsciente delas, não é em mim. Porque mesmo que me chamem Paulo, eu vou fazer um esforço para eu invocar o professor quando uma pergunta é feita. Porque estamos no Ocidente. E aqui no Ocidente as pessoas têm uma forma, a tradição é diferente, não é? Aqui a cultura é diferente de lá. Não é? Então temos que entender de onde vem o aluno, etc. Agora, quando o aluno chama professor Paulo, o aluno lá no subconsciente dele, não é? Já estabeleceu essa relação que é saudável para ambos e que nos protege. E se existe alguma resistência em chamar professor, então talvez haja, um problema na relação com a autoridade, uma vez que o professor acaba por ser uma figura de autoridade. Não é autoritária, é de autoridade. Então há que olhar para isso também. Porque é que eu tenho dificuldade em chamar professor? Como é que era a minha relação com o meu pai? Como é que era a relação com os meus professores? Será que eu tenho uma dificuldade a esse nível? Ou até com a própria mãe? Não é? Então há que fazer um trabalho psicológico endereçando esse problema específico, não é? Então, este era outro aspecto importante que eu queria trazer aqui. Depois, também já me perguntaram, professor, às vezes ouve-se falar em Shri Guru. O que é Shri Guru? O que é Shri, não é? Porquê Shri Guru? É? Então, Shri significa, é um dos nomes de Lakshmi, e significa riqueza, abundância, não é? A todos os níveis. Abundância a todos os níveis. Guru, obviamente já sabemos o que é. Então, o que significa Shri Guru? Madhyamalopa Samasa. É uma samasa no qual, entre duas... Samasa é uma palavra composta por duas ou mais palavras e, às vezes, quando se juntam duas ou mais palavras, uma pode cair. É o caso. Então, Shri Yukta Guru. O Guru que é Yukta, munido de, que tem o que é Shri, abundância. Qual é a abundância do Guru? Não é? Então, a abundância do Guru é o conhecimento. Shri Lakshmi Lakshana Lakshitaha Guruhu. Tá? Então, Guruhu é aquele, a palavra Shri Guruhu é
O guru que está munido de Shri. O que é que representa Shri? Shri representa Lakshitaha, aquilo que é indicado. Porquê? Lakshmi, Lakshana, pelo significado implícito da palavra Lakshmi. Lakshmi significa riqueza. Qual é a riqueza implícita aqui no mestre? É o conhecimento. Então, Shri aqui significa Jnanam. Shri, Jnanam, Yuktaha Guru. Aquele guru que está munido de quê? De Jnanam, do conhecimento. Tá? Então, daí, e também podemos extrair que, não é, na presença de alguém, e víamos como o Swami Dayananda, a riqueza tem tendência a vir. Para quê? Porque existe, especialmente no Swami Dayananda, a vontade de contribuir o máximo que puder e fazer com que o mundo à volta dele seja melhor e melhor. Não é? Então é muito comum em pessoas como o Swami Dayananda essa capacidade de dar, não é? De contribuir. E ele contribuía imenso monetariamente para várias famílias que precisavam, não é? dessa dádiva dele. Não é? E agora aqui, não é? Porquê que Jnanam é uma riqueza? Não é? Jnanam, na realidade, é a maior riqueza. Todas as outras riquezas, para além de Jnanam, quando partilhadas, diminuem. Se eu tiver 2 carros, eu partilho um, fica um. Não é? Se tiver 2 casas, dou uma, fica uma. Se tiver 2 pedaços de terra, dou um, fica um. Agora, quando eu tenho Jnanam, eu dou e não perco nada. Continuo exatamente igual. E mais, tive a oportunidade de revisitar aquele conhecimento outra vez e experienciar o prazer de visitar esse conhecimento. Esta é a primeira consequência. A segunda consequência é quando eu ensino alguém, aquela pessoa tem o potencial para ensinar outra. E outra, e outra, e outra. Então o conhecimento é como uma luz de uma vela, que, quando partilhado, aumenta. E se existirem várias velas numa sala acesas, a sala começa a ser visível, existe mais claridade. Então este conhecimento, se for partilhado e todos brilharem com ele, o mundo fica um lugar mais brilhante, obviamente. Não é? Então este conhecimento é, de facto, algo que é para ser transmitido e enriquece as pessoas em todos os níveis. Não é? Porque o Vedanta, ele puxa Yoga Shastra. Não é? Yoga Shastra é o ensinamento do Yoga, do Karma Yoga, de como viver a vida, do Dharma Shastra também. Então, porque sem isso o aluno não fica preparado, não é? Não tem capacidade de entender e de viver o conhecimento no seu dia-a-dia, não é? De estar na presença desse conhecimento, não é? Então, sobre o Guru, eu acho que era isto que eu vos queria dizer. Acho que já foi bastante, para terem uma ideia, não é? De como dentro da nossa tradição de ensino esta palavra é vista e assim ficam com esse conhecimento bem claro, não é? Do que é o Guru. Tá? E dito isto, só para finalizar, muitas pessoas aproveitam, vamos dizer assim, do estatuto que o Guru tem dentro da tradição e, sem realmente serem gurus, usam essa palavra, não é? Para proveito próprio e para tirarem partido, não é? Das pessoas inocentes e influenciáveis que naturalmente procuram beneficiar do convívio com ela. E então temos várias histórias tristes de coisas que acontecem e então são pessoas que diminuem a tradição, não é? Está bem? Então vamos entrar no texto. Repitam depois de mim. Sarva Vedanta Siddhanta Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham Sadgurum Pranatosmyaham. Dentro da nossa tradição de ensino, geralmente cada obra começa com uma prece. Né? E esta obra começa com uma prece.
O autor é Adi Shankaracharya, um dos gurus mais exaltados dentro da nossa tradição de ensino. Outro deles, igualmente exaltado, é Veda Vyasa. Não é? Vyasa Munihi é também um dos sábios muito exaltados dentro desta tradição. Não é? Então ele inicia esta obra, que é um Prakarana Grantaha. Um Grantaha, um livro, Prakaranaha, temático. Temático porque ele expõe o assunto de Vedanta focando-se em várias temáticas. Então, cada Prakarana Granta, cada livro, cada tratado espiritual expositório, temático, vai, por opção do autor, focar e ampliar um dado tópico. Ou, como no Tattva Bodha, abranger todo o Vedanta. Exatamente como aqui. Há um abraçar de todo o ensinamento do Vedanta para que o aluno que tem dificuldade, por falta de sânscrito, preparação, etc., em entrar no assunto das Upanishads, que é difícil de entrar, aqui encontra um conforto, uma facilidade. Então, Sukhartam, para facilidade no ensino, não é? Existem este tipo de trabalhos que nos ajudam, tanto ao professor como aos alunos, para transmitir o conhecimento. Não é? E é dito dentro da tradição, e por aquilo que nós vamos estudar, vamos ver que este tratado, chamado Viveka Chudamani, é a expansão, não é, do Tattva Bodha. Então, tudo o que está contido no Tattva Bodha é expandido aqui nesta obra chamada Viveka Chudamani. O Tattva Bodha está em Gadyam, prosa. Então, as frases no Tattva Bodha são muito imediatas, não é? São fáceis, são imediatas, estão em prosa. Este texto está em Kavyam, em poesia. Isso faz com que a disposição das palavras dentro da estrofe, dos versos, não é? Às vezes não seja tão imediata. Então é um bocadinho mais exigente para a tradução e para a própria leitura. Não é? Então este é o que difere. Tá? E Viveka Chudamani significa literalmente a joia do topo, ou seja, a joia mais em cima, como fosse um diadema, não é? Uma joia da coroa, aquela joia mais em cima da coroa, e essa joia é chamada Viveka, discernimento. Então, o discernimento que é a joia máxima, a joia que está lá em cima. Tá? A palavra discernimento é Viveka. Chuda significa máximo. É uma palavra que tem vários significados. Do topo, máximo, coroa, cabeça. Né? E aquilo que está no máximo geralmente é o mais importante. Não é? Então, não é? Eu já fui aos Himalaias. Não é? A pessoa diz assim, mas foste onde? Só fui ao sopé dos Himalaias. Ok, pronto. Agora alguém diz assim, eu fui ao pico dos Himalaias. Opa, foi à parte mais importante da montanha, que é o pico, não é? Onde é difícil chegar, onde poucos chegam. É preciso uma preparação fora do normal para lá chegar. Muitos morrem ao tentar fazê-lo. Não é? Então, não é? Shirsha, a cabeça, o topo, ocupa um lugar fundamental, que é o lugar principal. Não é? Então, a cabeça é o mais importante de um ser humano, não é? Controla tudo. Então, Chuda significa máxima. Máxima, ou seja, mais importante. Manihi, a joia que é mais importante. E que joia é essa? É a joia da sabedoria. Tá? Discernimento, Viveka é uma palavra que pode ter 3 interpretações, não é? Ou tem 3 significados. Significa a capacidade de discernir que cada um tem, ou seja, a buddhi, a inteligência. Não é? Então, Viveka Shakti, a capacidade de nós discernirmos, distinguirmos as coisas. Tá? Essa capacidade tem que existir, certo? Quando nós pomos em prática essa capacidade, chama-se isso Vivechanam. Tá? Ou seja, operar, pôr em andamento esta capacidade. Não é? Então, não basta pensar, não basta saber pensar ou ter a capacidade de pensar, há que pensar, há que não ser preguiçoso para pensar. O Vedanta é para pessoas que pensam e que gostam de pensar. Então,
esta capacidade de pensar e distinguir e discernir tem que ser seguida pelo processo de discernimento. Então, viveka também significa vivechanam, o processo de discernir. Ok, qual é o primeiro significado? Viveka shakti, a capacidade de discernir. Qual é o segundo significado? O discernimento em si, a operação, quando nós discernimos. Então, a ação de discernir. Tá? E Viveka também significa Jnanam. Vivekat Jnanam, o conhecimento que vem do Viveka, que é a conclusão final. Estão a ver? Então, nós discernimos isso que foi discernido, essa conclusão, que está certa, esperamos nós, também é chamada Viveka. Tá? Então, Viveka Chudamanihi é a joia máxima do conhecimento, que é o que? O conhecimento do ser. Então, esta obra é simultaneamente, obviamente não é a capacidade de discernir, mas sim, vamos dizer assim, vichara, viveka vichara, o processo de questionamento, de análise discriminativa, a obra faz isso, então nós vamos seguir esse trajeto que a obra faz, e é também o resultado final desta obra, que é Atma Tattvam, não é? O conhecimento, o Atma Tattva Jnanam, o conhecimento da realidade do eu, o que é este eu. Então esse conhecimento é o produto desta obra, tá? Então este é o título e vamos começar a ver as palavras do verso na próxima aula e avançaremos então no estudo na próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om